Polícia Federal vai abrir nova investigação para apurar o vazamento de uma operação no Rio de Janeiro. Numa reportagem de hoje do jornal Folha de São Paulo, um empresário que apoiou a campanha de Jair Bolsonaro afirma que o filho do presidente, Flávio, foi avisado por um delegado da PF sobre a operação que deixaria em evidência o ex-assessor dele, Fabrício Queiroz. O empresário Paulo Marinho se aproximou de Flávio durante a campanha eleitoral de 2018. Ele foi um dos apoiadores mais importantes de Jair Bolsonaro na disputa à presidência. A casa do empresário, no Jardim Botânico, na zona sul do Rio, foi usada para reuniões e gravações de campanha. Paulo Marinho disse que foi aqui, em dezembro daquele ano, com Jair Bolsonaro já eleito, que Flávio contou que foi avisado por um delegado da Polícia Federal de uma operação que deixaria em evidência o ex-assessor dele na Assembleia Legislativa, Fabrício Queiroz. A revelação foi feita numa entrevista a Mônica Bergamo, no jornal Folha de São Paulo, hoje. Paulo Marinho não diz o nome do delegado, mas dá detalhes do encontro. Afirmou que no dia 13 de dezembro de 2018, às 8h30 da manhã, chegaram à casa dele Flávio Bolsonaro e o advogado Victor Alves, que, segundo o empresário, trabalha até hoje no gabinete do senador e é advogado de confiança dele. Marinho diz que também participou da reunião o advogado Cristiano Fragoso. Paulo Marinho revelou que Flávio Bolsonaro estava transtornado e contou ao empresário que uma semana depois do primeiro turno da eleição, o chefe de gabinete dele, o coronel Miguel Braga, encontrou o delegado na porta da Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro, na Praça Mauá, na zona portuária. Segundo Paulo Marinho, Braga estava acompanhado do advogado Victor Alves e de Val Meliga, que é ex-presidente do PSL no Rio e irmã de 2 milicianos. O delegado saiu da superintendência e encontrou os 3 na calçada. Segundo o relato que o empresário diz ter ouvido de Flávio, o delegado fez a seguinte afirmação: vai ser deflagrada a Operação Furna da Onça, que vai atingir em cheio a Assembleia Legislativa do Rio. Ainda de acordo com o relato, o delegado disse que essa operação ia alcançar algumas pessoas do gabinete de Flávio. Uma delas era o Queiroz e a outra, a filha do Queiroz, que trabalhava no gabinete de Jair Bolsonaro em Brasília. Paulo Marinho disse ter ouvido ainda que o delegado iria segurar essa operação para não detoná-la naquele momento, durante o segundo turno, porque isso poderia atrapalhar o resultado da eleição. A operação citada pelo empresário levou policiais às ruas no dia 8 de novembro de 2018, 10 dias depois do segundo turno. A Furna da Onça investigou e prendeu deputados estaduais do Rio que recebiam propina no esquema de corrupção do ex-governador Sérgio Cabral. Um relatório do COAF, incluído nessa investigação, mencionava movimentações financeiras suspeitas dos assessores dos deputados estaduais, incluindo Fabrício Queiroz, ex-PM que foi funcionário comissionado de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio. Uma das suspeitas que depois passou a ser investigada pelo Ministério Público Estadual era de rachadinha, esquema em que assessores devolvem parte dos salários aos parlamentares. O empresário Paulo Marinho afirma ainda na entrevista que o delegado que vazou a operação se identificou como adepto e simpatizante de Jair Bolsonaro e recomendou que eles tomassem providências. Marinho diz que Flávio contou o episódio ao pai e que Jair Bolsonaro pediu que demitisse o Queiroz naquele mesmo dia, e a filha dele também. E assim foi feito. O Diário Oficial do Estado do Rio publicou a exoneração de Fabrício Queiroz no dia 15 de outubro. E a exoneração da filha dele, Natália Melo de Queiroz, também saiu no mesmo dia no Diário Oficial da União. A TV Globo mostrou, na época da operação, em novembro de 2018, que já havia suspeitas de vazamento. No momento das prisões, um dos alvos recebeu os policiais com diploma universitário na mão. Outro se internou num hospital durante a madrugada para não ir para a cadeia. E na casa da assessora de um dos deputados, foram apreendidos bilhetes com orientações para a destruição de provas. A PF chegou a abrir um inquérito para apurar a participação de agentes no vazamento. Agentes e delegados foram ouvidos pela Corregedoria, mas o autor do vazamento não foi encontrado. Na sessão do Tribunal Regional Federal, que converteu as prisões dos deputados de temporária para preventiva, o relator da Lava Jato no Rio, desembargador Abel Gomes,
disse que havia indicativo forte de vazamento constatado após cumprimento dos mandados. A interlocutores, a defesa do ex-ministro Sérgio Moro avaliou que as revelações do empresário Paulo Marinho reforçam as suspeitas de interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Numa rede social, o ex-ministro disse esperar que os fatos revelados com coragem por Paulo Marinho sejam totalmente esclarecidos. No começo da noite, a Polícia Federal informou que todas as denúncias de desvio de conduta na corporação devem ser apuradas e que, diante do relato do empresário, já determinou uma nova investigação sobre o suposto vazamento a Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro disse que Paulo Marinho tem interesse em prejudicá-lo por ser seu suplente no Senado e questionou Paulo por ter feito a denúncia quase 2 anos depois. Disse ainda que as histórias não passam de invenção de alguém desesperado e sem votos. O Palácio do Planalto disse que a denúncia não é verdadeira e que apoia Flávio Bolsonaro. Os advogados citados na reportagem, Cristiano Fragoso e Vitor Alves, além do Coronel Braga, não foram encontrados para comentar o assunto. O Ministério Público Federal informou que vai levar o caso para o Grupo de Controle Externo de Atividade Policial da Procuradoria da República do Rio. O desembargador Abel Gomes afirmou que a Operação Furna da Onça não foi adiada, mas deflagrada no momento em que se concluiu mais oportuno, de acordo com o entendimento conjunto entre Ministério Público Federal, Polícia Federal e Poder Judiciário. Segundo o desembargador, a operação não poderia ser feita em período eleitoral para não dar a ideia de uso político. Abel Gomes disse ainda que a denúncia de Paulo Marinho é grave e deve ser apurada com urgência. Paulo Marinho pediu segurança pessoal ao governo do Rio. A Polícia Militar informou que vai garantir a proteção dele e da família. Agora à noite, a Procuradoria-Geral da República pediu providências à Polícia Federal em relação às declarações de Paulo Marinho. A PGR pediu os depoimentos de Paulo Marinho e depoimento de Miguel Braga Grilo, além da cópia do inquérito da PF que apurou as informações relacionadas à Operação Furna da Onça. As ações serão feitas dentro da investigação sobre a suposta interferência do presidente Bolsonaro na PF.